última página deste livro aqui, Caminho, Verdade e Vida. É uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje é o número 40, a lição número 47. E o título é A Grande Pergunta. A grande pergunta. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? São palavras de Jesus, que está em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Emmanuel faz o seguinte comentário sobre este versículo, que diz o seguinte: em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhes ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender, sinceramente, às recomendações do seu verbo sublime. Vamos orar. Jesus, nosso Mestre Divino, nosso Divino Pastor, médico das nossas almas, aqui estamos, Senhor, envolvidos nesta luz sublime que nos trouxe até aqui, através dos bons espíritos que nos acompanham. E neste templo de luz, Senhor, nesta casa de Bezerra de Menezes, em que todos aqui partilhamos os ensinamentos do nosso Divino Mestre Jesus, neste momento em que vamos iniciar a nossa reunião, rogamos aos bons espíritos que nos assistem, que ajudem-nos no nosso na melhor concentração, no nosso estudo de hoje, que possamos estar atentos e assim, Senhor, envolvidos por esta luz divina, acompanhar com muita vontade o estudo desta manhã. Rogamos-te também pelo nosso amigo Newton, que está com a incumbência do estudo da manhã, que ele possa sentir todo o envolvimento espiritual da casa, todo o envolvimento espiritual dos seus amigos, benfeitores espirituais, todo o envolvimento espiritual de Bezerra de Menezes, e assim, todos juntos, Senhor, aproveitarmos os melhores momentos desta manhã, para que possamos usufruir firmes
dos ensinamentos dos teus esclarecimentos. Abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos, e juntos possamos aproveitar o melhor possível desta manhã, os estudos desta manhã. Obrigada por todas as bênçãos, e assim, em teu nome, Jesus, pedimos permissão para iniciar o estudo a primeira parte da nossa reunião desta manhã. Esteja conosco, Senhor Jesus, em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós temos o nosso companheiro Newton, né? Que o estudo será o estudo do Evangelho, Newton. É o estudo do Evangelho com o assunto eduque as emoções. Então, com a palavra, o nosso querido amigo Newton. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos fazer um exercício já nos preparando para a proposta de hoje, que o Espírito Joanes nos convida, que é aprendermos a educar as nossas emoções. Então vamos dar bom dia, desejando ao outro bom dia. Bom dia. Muito bem. E por que resolvemos iniciar chamando a atenção para esse gesto simples, mas de profunda significação, que é o bom dia? Outro dia eu fiz uma viagem com a minha família. Fomos a uma cidade aqui próxima, no Rio de Janeiro, chamada Lumiar. E numa bela manhã de sol, como diziam aqueles rapazes do Melhores do Mundo, né? Numa bela manhã de sol, eu abri a porta do apartamento onde estávamos hospedados e ia passando uma senhora, por volta dos seus 80, 90 anos, caminhando com dificuldade na estradinha da frente. E eu, como de hábito, disse para ela, bom dia. Ela respondeu, bom dia. Que dia lindo, né? Todo dia que Deus nos dá é lindo. O nome dessa senhora é Honorinda. Eu, como tenho uma memória de não sei o quê, eu corri para gravar, para digitar no meu computador, porque 2 segundos depois eu esqueceria a frase. Eu só repeti agora porque eu li bastante, tive que decorá-la. Mas vejam que isso tem a ver com o estudo de hoje. Aquela senhora, todo dia de manhã, ela faz essa caminhada. E a frase me impactou. Realmente, todo dia é um dia lindo. Porque é uma dádiva, é uma bênção de Deus para todos nós. E é claro que no dia a dia, o nosso bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, se tornou uma coisa maquinal, instintiva, ou digamos assim, educada. Mas de fato é um desejo. Ou deveria pelo menos ser o desejo de que o outro realmente tenha um bom dia. A proposta de hoje é desafiadora para mim porque o tema é bastante amplo. Mas nos foi proposto esse desafio e aqui estamos, tremendo nas bases, o estômago revirando, mas vamos nós aqui. A partir desse livro, para uso diário, psicografado por Raul Teixeira, inspirado pelo Espírito Joanes, foi retirado esse texto,
eduque as emoções. Então eu pergunto para iniciarmos a nossa interação. E vale para quem está online também. Como vocês estão se sentindo hoje? Agora, neste momento. Façam essa reflexão em 2 segundos. Acabou o tempo. Nos sentimos bem, alegres, felizes, tristes, decepcionados? Porque o texto vai tentar nos trazer uma orientação de como nós devemos agir em relação aos outros. Essa é a proposta do texto, e nós vamos seguir o texto. Mas o que são as emoções? Antes de entrar no texto propriamente dito, nós fomos buscar num outro livro este livro, Educação dos Sentimentos, do irmão Jason de Camargo, a lição 4, fala as emoções. E lá ele nos dá um conceito do que são as emoções, de forma bem didática. Então, o que são as emoções? As emoções são as reações da mente a eventos agradáveis ou desagradáveis que refletem no corpo. A primeira conclusão que chegamos é que as nossas emoções são efeito, não são causa. Precisamos entender isso para entender todo o resto. É como se fosse a doença, a enfermidade, ela é também efeito, ela não é causa. É por isso que muitas vezes a gente não se cura de determinadas coisas, porque a gente trabalha o efeito e não a causa. Então, eduque as emoções também vale para educar outras questões que nos afetam. Um sábio disse na antiguidade: conhece-te a ti mesmo. E a proposta de hoje também é de autoconhecimento, autodescobrimento, um monte de coisa, objetivando ajudá-los. O que a gente vai falar aqui, o objetivo maior é ajudar vocês a lidar consigo mesmo, porque quando você entender quem é você, fica mais fácil você entender quem é o outro. Tá certo até aqui? Jason de Camargo também nos diz, além de que as emoções são reações, ele nos diz que elas apresentam algumas características. A saber, tem outras, mas eu peguei essas daí porque tem a ver com a nossa conversa aqui. As emoções são muito mais rápidas que a razão. E ele explica. É comum termos uma emoção inferior, exemplo, ira, medo e etc., e nos arrependermos depois de refletir melhor sobre o fato que produziu aquela reação intempestiva. Primeiro a gente bate, depois a gente pede desculpa. Olha que curioso. Que a gente reage a uma situação sem pensar. Não passou pelo filtro da mente. Ele fala de resposta rápida.
As emoções são traduzidas através de expressões faciais, fluxo sanguíneo, coração acelerado e etc. Quando Beth começou a fazer a leitura do texto, eu comecei a sentir aqui a emoção do momento. Talvez você não esteja percebendo, mas a minha emoção aqui é muito forte. Pela alegria de estar aqui. Depois de muitos anos, não, 2 anos, de pandemia. Porque este é o lugar em que eu me sinto seguro, eu me sinto fortalecido, eu me sinto feliz. Então a gente precisa aprender a reconhecer essas características. Essa alteração que acontece no nosso corpo e na nossa mente. E segue ele. Outra característica é mente associativa. Certos pensamentos disparam emoções e o que está ligado ao outro, passado no presente. A mente emocional reage ao presente como se fosse no passado, o passado. É aquela ideia dos traumas. Eu não vou entrar na área da psicologia, porque senão os psicólogos não vão deixar eu sair do centro. Eu vou precisar de ajuda da polícia. Então é melhor eu não entrar nessa seara. Então, muitas vezes, você se arrepia ou você se entristece dentro de casa. E você diz, poxa, mas por que eu estou sentindo isso aqui que apareceu assim, do nada, entre aspas? Ou por que eu acordei hoje tão feliz? É uma reação a alguma coisa que causou essa emoção em você. E no caso dos traumas, alguma coisa de desagradável que aconteceu no seu passado fica registrado na sua memória perispiritual para sempre, você não esquece. E um dia, alguma situação semelhante dispara para transferir aquela emoção boa. Como você faz isso, Nilton? Tem fórmula para isso? Não, não tem. A causa continua lá. Mas você pode mudar a visão que você tem daquilo que te causou o problema. Mudar de forma positiva. Vou dar um exemplo aqui que é meu. Alguém me agrediu fisicamente. Alguém me ofendeu. Eu aceitei a ofensa e a agressão. Eu reagi com tristeza, com decepção, com mágoa, com desejo de vingança. Fica gravado lá no teu cérebro. Toda vez que você tiver uma situação semelhante, vai surgir em você o desejo de vingança, mágoa, tristeza, decepção, papapá, sempre. A não ser que um dia você olhe para a pessoa que te agrediu e diga para ela, Feliz Natal. Aperte a mão da pessoa. Instintivamente você está dizendo, eu te perdoo, meu irmão, porque você não sabe o que você fez. E assim eu me livrei de um dos 200 milhões de traumas. Aprendendo que aquele irmão é um irmão em humanidade. Como vai dizer o texto aqui, é gente, que nem eu. Falível. Que naquele momento não estava bem. E não sei por que cargas d'água descarregou em mim. E assim foram várias situações constrangedoras que quando você olha para a pessoa,
Ela passou anos te fazendo coisas boas, te ajudando, te sustentando. O dia que ela dá um não para você, o dia que ela foi grosseira com você, percebe que você esquece tudo de bom que a pessoa fez? E você passa a odiá-la? Você passa a mudar de faixa, se ela estiver na esquerda, você vai para a direita? Você passa a não confiar mais na pessoa? Às vezes por uma falha, uma fraqueza. Então, educar as emoções tem a ver com perdão. Seguindo no trem azul, entendemos? Se não entenderam, falem que eu não repito. Entendemos? Vamos entrar no texto propriamente dito de Joanes. Voltando ao texto anterior. Jason de Camargo diz nesse livro, Educação dos Sentimentos, que existem 5 emoções básicas. O medo, que está ligado ao instinto de sobrevivência, a ira, a tristeza, a alegria e o afeto. E no livro ele vai explicando tudo isso para nós. Existem atitudes e emoções que nos trazem saúde, por exemplo, alegria, paz, segurança, flexibilidade mental, otimismo, humildade, bondade e as demais virtudes ensinadas por Jesus lá nos evangelhos. Também existem as atitudes e emoções que trazem doença, enfermidades. Exemplo, tristeza, ira, a ansiedade, o medo, o ressentimento, ciúme e os demais sentimentos negativos. Então, a propósito que a gente aprenda a nos livrar dessas atitudes e emoções que nos causam mal. Antecipando o que vai ser dito, nunca será o outro o culpado das nossas dificuldades. Sempre será nós que não sabemos lidar com nós mesmos. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, Joanes nos diz assim, já? Meu Deus! Cada momento da vida guarda lições e aprendizados. Pulei aqui. Muito especiais. No trabalho da educação da mente reside a grande dificuldade para a maioria das pessoas. O nosso planeta Terra, a nossa mãe Terra, ela obedece às leis. E ela nos serve de 3 aspectos, digamos assim. Ela é para nós um hospital, uma escola e também um presídio. Aqui é presídio para espíritos rebeldes, é um hospital para enfermos que somos todos nós. E é uma escola, porque todos aqui estamos em processo de aprendizagem. Por isso que Joanes nos fala, cada momento na vida guarda lições e aprendizagens muito especiais. Então, todos nós estamos num processo educativo. Eduque as emoções. Quando você esteja à frente de alguém que lhe é apresentado, ou alguém que esteja vendo por primeira vez, é comum a excitação das conjecturas. Diante de vocês aqui, ou vocês que não me conhecem, estão me vendo pela primeira vez, vocês estão traçando um perfil de quem é que está falando para vocês. Alguém pode achar que é um doutorando em filosofia espírita na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos.
Outros podem estar dizendo, não, ele é um cara que morou aqui no Estácio. Então, vocês estão traçando um perfil de quem é que está falando com vocês. Ao mesmo tempo, eu estou falando para vocês, eu estou observando para que caminho seguir para tornar a linguagem mais fácil o entendimento de vocês. Porque eu não sei a formação de todos vocês aqui. Eu não sei qual é a história de vida de cada um, percebem? Então eu tenho que, ao longo do tempo, ir caminhando junto com vocês e com aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Então ele nos fala aqui disso. A gente tem opiniões, suspeitas, teorias a respeito das nossas relações com o outro. Há momentos em que você é tomado por grande simpatia à primeira vista, entregando-se totalmente ao amigo. Duas situações que ele vai falar aqui. Ou você simpatiza com a pessoa, ou o teu santo não bate com a dela. E aí cria uma antipatia ou uma animosidade. Nós reagimos àquela situação de relação. Ou não gostamos do cabelo da pessoa, ou da maneira como ela fala, a voz dela, a maneira como ela se veste. Ou eu gostei da pessoa, que pessoa adorável, que pessoa amorosa, ela tem uma energia que eu... Então você vai criando essa imagem da pessoa, que pode muitas vezes não corresponder à tua expectativa. Em nome do bom senso, será recomendável que você trate a todos com fraternidade, deixando, porém, a maior abertura do coração para, depois do devido entrosamento, do necessário conhecimento recíproco, o que a convivência cuidadosa permite. Se não tivermos esse cuidado, nós vamos passar anos com uma pessoa sem conhecê-la, ou fazendo vista grossa das suas dificuldades. E aí, o dia que ela falhar conosco, que surpresa. Não, não é surpresa. Você que não procurou conhecer a pessoa a fundo, a respeitá-la nas suas inferioridades, na sua dificuldade, nas suas fraquezas. Nós sempre esperamos que o outro seja perfeito. Portanto, se vocês estão esperando a perfeição de quem está falando aqui, deu ruim. Alguma coisa que eu vou falar aqui não vai bater, não vai dar certo. Porque somos imperfeitos, ainda. É o que ele nos fala aqui. Segue. Assim agindo, trabalhará com simpatia sem se queixar de frustrações e decepções decorrentes do estouvamento. Estouvamento é insensatez, leviandade, imprudência e invigilância tão comuns em muitas almas. É isso que ele está falando. Você se decepciona, você se frustra com alguém, a culpa geralmente não é do alguém, é da interpretação que você deu para a pessoa. É a avaliação que você fez que tem falhas. Então a decepção é comigo mesmo, não é com o outro. Eu preciso melhorar a minha visão do mundo em que eu estou. Há circunstâncias, porém, nas quais você marca um novo conhecido por temendo antipatia. Agora nós vamos para o outro lado da história, né? Pulamos o muro. Prevendo e pré-julgando o caráter, fazendo-se enormemente fechado, frio e antipático, cerrando qualquer chance de maior aproximação do outro. É a história do santo não bateu com o meu. Nem adianta fulana vir falar comigo. Ainda que é você, que não sabe lidar com as suas emoções. A vida é muito dura para quem é duro com a vida. Mas ela pode ser frágil e tão mole quanto uma gelatina, se você for mais maleável.
mais compreensível. Então é isso que ele está falando aqui. Não há nenhuma necessidade de tanta friagem emocional. Forte isso, gente. Friagem emocional. Kátia, você é uma pedra de gelo, Kátia. Derreta-se, minha irmã. Porque senão você não consegue lidar com a vida. E você vai sempre encontrar nos medicamentos, nas terapias, as respostas para coisas que você tem condições de resolver. Evite taxar as pessoas antes de conhecê-las eminentemente. Como é perfeitamente natural que você tenha o seu parecer inicial sobre qualquer pessoa, é claro que você conhece uma pessoa à primeira vista, você vai traçar o perfil dela e ver se esse perfil bate com o teu. Isso é inevitável, pelo menos reserve espaço para mudar de opinião e postura na medida do maior contato para que não peque por excesso ou por falta, guardando-se em clara maturidade emocional. A educação dos sentimentos e das emoções vai te levar ao que ele está chamando aqui de maturidade emocional. Não tão duro quanto uma rocha, mas não tão mole quanto a gelatina. Você aprende a equilibrar-se, não só diante das vitórias. Sabe aquela história da pessoa que ficou rica na Mega Sena e depois de alguns anos ficou miserável de novo? Se não soube lidar com as alegrias e com as vitórias, também não vai saber lidar com as tristezas, com as decepções da vida, com as dificuldades. Então você precisa ter essa flexibilidade, que ele fala aqui. Espaço para mudar de opinião e de postura. Será que se você der oportunidade para o outro, não vai ser mais fácil de você conhecê-lo e perceber que naquele momento intempestivo ela estava com alguma dificuldade, algum problema? Eu sempre digo na minha escola, quando uma criança te agride, uma criança te ofende, ela está pedindo socorro. Ela está te pedindo ajuda. A única forma da criança fazer isso é chorando, é berrando, é quebrando as coisas. Ela não tem discernimento, ela não tem maturidade. Então você traz uma criança para mim dizendo que a criança me ofendeu, você é um adulto infantil. Você não entende o básico, que é uma criança te pedindo ajuda? Abraça, acolhe. Depois ela vai te pedir desculpa, com certeza. Mas não é momento de julgar. É momento de você, adulto, mostrar como é que se faz, como é que se age, como é que se controla. Aí a criança vem para você descontrolada e você se descontrola também. Quem vai ajudar quem? Nunca suponha que estará deixando de ser bom cristão se tiver cautelas emocionais. Não é assim, diz ele. O mundo está repleto de crimes perpetrados na hora do acordamento, ou seja, do despertar de muita gente. Descobri que fulano não era o que eu pensava. Ele explica, o Joanes. Mas era você que pensava, e não o fulano que afirmou ser o que você pensava. Eu falo que nós vivemos atualmente num mundo de ilusão. Na verdade, isso bem antes do Cristo já nos falava sobre isso. E nesse mundo de ilusão, a gente cria imagens de paraísos, seja na nossa casa, seja no nosso local de trabalho, seja no centro espírita.
Aí a gente vem para o centro espírita, aqui todo espírita é perfeito. Todo espírita é gente boa. Todo espírita não tem problemas. Aí quando o outro um dia não acordou bem, chega no centro, porque é aqui que a gente recarrega as nossas energias, a gente não entende por que o outro não respondeu ao bom dia que a gente deu. Ou não nos deu a atenção devida. Porque a gente quer ser o centro das atenções em alguns momentos. É o que ele está falando aqui. Sofri decepção com fulano. Olha que coisa doida. E ele explica. Com Beltrano não é bem o caso. A decepção foi consigo mesmo que fez um juízo muito avantajado do outro, sem considerar que o outro é igualmente falível, porque é gente. É por isso que a nossa luta diária é, além de nos conhecer, é dar suporte para que nós entendamos o outro nas suas dificuldades. O mundo só está a bagunça que está, exatamente porque nós ainda somos muito intolerantes, em especial com as fraquezas do outro, porque não entendemos a fraqueza do outro como fraqueza. Necessariamente quem está conosco tem que ser perfeito, dentro da visão que a gente cria de mundo, o mundo perfeito. Então as pessoas têm que ser perfeitas para nós. Eduque as emoções, as suas emoções relativamente ao contato humano. Você só terá a crescer aprendendo a descobrir as suas reais afinidades da alma, identificando aqueles que não lhe sejam tão amistosos, conseguindo, não obstante, conviver e ser útil a todos. Tem uma lição num livro chamado Boa Nova, lição 12, em que lá pelas tantas Jesus fala para Pedro, quando Pedro pergunta sobre a decepção com uma pessoa querida, como lidar com isso? Já conheces a alegria de servir? O amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia ao seu ponto de apoio como ato de dar é a essência da sua vida. Ainda que todos os meus amigos do mundo se transformassem um dia em meus adversários e até mesmo em meus algozes, jamais me poderiam privar da alegria de lhes ter dado alguma coisa. Jesus está falando da alegria de servir. Por isso que eu estou alegre hoje, servindo a vocês. Não tem alegria maior. Não tem decepção, porque a alegria é minha. Percebem? Antes de começar esse estudo, eu li a lição errada. A lição que ela leu é a 47, eu li a 107. Uma diferença de 60 por aí. E a que eu li dizia assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Aí eu disse, olha, tudo a ver com o negócio aqui. Repetindo, o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Pois bem, porque o reino de Deus, ele vai surgir dentro de nós mesmos. Nós vamos ver isso adiante. Segue aqui. Aqui nós terminamos o texto, e aqui nós entramos nos evangelhos. Jesus nos fala aos corações,
através do registro de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 26. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Pergunto, o que é o reino? Onde está o reino? O que é a casa? Onde está a casa? Vão responder ou vou ter que forçar a parada aqui? A Kátia e a Lisete falaram lá. O reino somos nós. Quando nós não educamos as nossas emoções, nós somos um reino dividido, uma casa dividida. Ele diz, não subsistirá, não se manterá de pé. A gente adoece. É dessa casa que ele está falando, dessa casa. Por isso não adianta você varrer a sua casa, você lavar a sua casa, você encerar a sua casa física, e você não limpa a sua casa mental, você não areja, você não a alimenta de coisas boas. Voltando à história da dona Honorinda. Dia lindo. Todo dia que Deus nos dá é lindo. Toda manhã ela se alimenta de coisas boas, disso, lá na natureza. Aqui nós chegamos, ainda no registro de Mateus, voltamos um pouco. Capítulo 5, versículo 44. É um trecho do Sermão da Montanha. Quem ainda não leu, leia. Será cobrado na prova. Lá pelas tantas, no capítulo 43, eu botei 44, mas é os dois. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem pelos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Desenrolando esse Paranauê aqui, você tem perdão, indulgência, caridade e amor incondicional. Tudo junto e misturado. Jesus, o maior psicoterapeuta que a humanidade já viu, teve a oportunidade de conviver, nos ensinando o autoconhecimento. Quer aprender a lidar com o outro? Sermão da Montanha. Tem uma parte dedicada só na nossa relação com o outro. Tem uma parte dedicada à nossa relação com a divindade, com nós mesmos e com o outro. Estou indo bem, gente? Está difícil aí. Não tem recuperação. Ou passa ou não passa. Joane nos deixou uma meditação no final do texto, que eu achei que não ia dar tempo, então eu acho que eu não... Foi. Retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17... Isso. Item 3. Cujo título é O Homem de Bem. Nesse item 3, O Homem de Bem, Kardec traça o perfil ideal do homem na humanidade. Todas as características estão ali desenvolvidas, já que Jesus falou disso lá no Sermão da Montanha e em todos os evangelhos. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade
que é a fragilidade ou a fraqueza de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Todos os nossos atos infelizes são passíveis de uma corrigenda. Ou seja, falhou, pagou. Por isso que entra aí a lei de reencarnação. Se não pagar nessa, vai pagar na outra, e vai ajuntando as dívidas. Sabe, juros? Pois é, a ideia dos juros. Ou se corrige agora e faz o que pode de melhor agora, pratica o bem agora, para na próxima não sofrer tanto. É claro que em encarnações anteriores nós já sofremos bastante. Agora a gente está no finalzinho ali dos sofrimentos. Mais uma do Evangelho, já estamos acabando. Pulei aqui. Não, é aqui mesmo. Toda essa nossa conversa toma como base essa verdade. Deus, por Jesus Cristo, criou todas as coisas. É um trecho da carta de Paulo aos Efésios. É claro que se você não acredita, é claro que se você não sabe, essa frase é vazia. Mas a fé é instintiva. Ela parte de uma premissa para que você chegue à fé raciocinada. Quando você chega à fé raciocinada, você educou as suas emoções, pelo menos a maior parte. Por causa disso aqui. Isso aqui é uma relação de amor que vem de cima para baixo. Deus é único, é justo e é bom. Enviou Jesus para nos guiar por esses caminhos tortuosos da vida. Mas tem planetas pior que o nosso. Mas tem planetas melhores que os nossos. Mas voltando à vovó Norinda, eu toda vez que tenho a oportunidade de olhar o mundo que eu vivo, eu percebo o quanto ele é maravilhoso. As suas águas, as suas montanhas, as suas florestas, as suas nuvens, a chuva. Ele é tão bondoso que, como os nossos pensamentos estão tão tenebrosos, a nossa psicosfera às vezes fica negra, escura, com cheiro ruim. E aí a espiritualidade manda um temporal para amenizar o negócio, para limpar a psicosfera. Já entrando no campo das energias lá da física quântica, dos fluidos, né? Isso tudo por amor a nós, para facilitar a nossa existência. O único compromisso que nós temos é de viver. Viver uma vida plena e bela. Isso só será possível se nós quisermos, porque nós estamos no exercício de uma lei chamada livre-arbítrio. Você só vai alcançar o que você quer se você quiser fazer por onde. Entendemos alguma coisa? Eu espero, meus irmãos e irmãs, presentes e online, que apenas uma palavra, uma frase, um pensamento que foi falado aqui tenha tocado o coração de vocês e te ajude de alguma forma a resolver aquela pendência.
já teremos alcançado o nosso objetivo nesta manhã. Porque assim como nós fomos resgatados do charco, da lama, e hoje estamos aqui, cada um de nós tem essa possibilidade de se reerguer. Para concluir, me ocorreu agora, mas tem uma passagem dos evangelhos que diz que quando tu fores oferecer a tua oferta no altar e tiveres algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta e reconcilia-te com o teu irmão. Depois volta e oferece a tua oferta. Não dá para falar, ainda não tenho força para chegar, faz uma prece para a pessoa. Conversa com um desses dois aqui, ó. Me ajuda a superar a minha dificuldade. Eu quero perdoar essa pessoa. Eu quero compreendê-la. Eu quero amá-la. Eu não consigo, mas eu quero. É para isso que nós estamos aqui. Não é para ouvir uma conversa. Estamos aqui para aprender a nos conhecer e a melhorar a nós mesmos. Acho que deu para concluir o texto. Vai dar tempo de fazer o almoço. Muita paz para vocês, muito obrigado pela presença, pela atenção e pelo carinho.